Ok, então vamos continuar. No primeiro vídeo sobre derivada, a gente fez o seguinte: a gente viu que por um processo de limite dava para calcular a equação da reta tangente ao gráfico da função x2. E agora eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas só repetindo quais foram as etapas. Primeiro a gente escolheu um ponto no gráfico da função, que foi o ponto P, que era menos 1. Eu podia ter escolhido outro ponto. E a gente viu que para calcular a equação da reta tangente, a primeira etapa é de obter a inclinação dessa reta tangente. E para isso, a gente pegou um ponto móvel, que a gente chamou de Q, e uma vez que a gente tem dois pontos P e Q, sempre dá para calcular a inclinação do segmento PQ. Então, se Q tem uma primeira coordenada que é igual a lambda, a inclinação do segmento PQ está aqui, a gente faz a diferença das segundas coordenadas dividida pela diferença das primeiras coordenadas, dos pontos Q e P. E isso vale para qualquer ponto Q que é distinto de P na curva. E o interessante é ver o que acontece quando Q começa a deslizar ao longo do gráfico da curva e começa a se aproximar do ponto P. E isso aqui é equivalente a tomar a sua primeira coordenada, tender a menos 1, o que foi feito aqui. E com tudo que a gente sabe fazer sobre limites, apesar desse limites aqui ser da forma 0 sobre 0, a gente calculou um pouco e obteve menos 2. Tá? Então, menos 2 é a equação da reta tangente em P. Tá? Sabendo que essa reta tem que passar também pelo ponto P, a gente conseguiu achar a ordenada da origem, que era menos 1, simplesmente injetando os valores, as coordenadas do ponto P. Ok? Ok. Então eu quero tratar um outro exemplo para ver que esse método é útil em geral e vai levar à noção de derivada. Então vamos pegar a função seno x, que é conhecida também. Ok? E eu vou colocar, vou escolher um ponto P que vai ser simplesmente a origem. Então, o gráfico da função seno é algo desse tipo. E o ponto P que eu vou pegar dessa vez vai ser simplesmente a origem. Ok? E eu vou tentar fazer a mesma coisa, eu vou tentar calcular a equação da reta tangente ao gráfico do seno nesse ponto P. Então, vamos ver. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu vou primeiro pegar um ponto Q, cuja primeira coordenada é lambda. Então, Q tem as seguintes coordenadas. A primeira é lambda, a segunda é seno de lambda, já que o ponto Q está no gráfico da função seno. Eu vou montar agora um quociente que vai me dar a inclinação dessa reta PQ. Então vai ser segunda coordenada de Q, que é seno, menos a segunda coordenada de P, que é 0, tá? Sobre lambda menos 0. Tá? Então, esse quociente aqui é a inclinação do segmento PQ que eu calculo olhando para esse triângulo aqui, lado vertical sobre lado horizontal. Ok? E o que me interessa é olhar o que acontece quando Q agora desliza para se aproximar de P. E para fazer isso é equivalente a tomar o lambda tender a 0. Tá? Então, o que eu quero calcular é o limite, quando o lambda tende a 0, e isso deve me dar a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto 0, 0. Mas isso aqui é um limite que a gente já
cálculo várias vezes. O seno de 0 é 0, então o limite que tem aqui é exatamente seno de lambda sobre lambda, quando lambda tende a 0. E isso aqui a gente já viu num vídeo anterior, igual a 1. Então, não é um limite fácil de se calcular, mas a gente fez via o círculo trigonométrico e uma prova bem detalhada. Ok, então a equação da reta tangente em P é uma reta que tem inclinação 1. Então, vou tentar fazer essa reta no desenho, fica mais ou menos, tá? Vou até apagar porque fica um pouco feio, mas é uma reta de inclinação 1 e que passa pela origem, porque a reta tangente tem que passar pelo ponto P, mas já que o ponto P é o ponto de coordenada 0, 0, na verdade a equação da reta tangente é exatamente y igual a x. Okay? Então, se a gente olhar aqui no computador, eu fiz o seguinte, eu tenho, por um lado, eu tenho o ponto Q, que é móvel, que se mexe ao longo da curva. Eu tenho aqui, eu coloquei em vermelho o gráfico da função g de x igual a x, quer dizer, y igual a x. E eu vejo muito bem que quando Q tende a se aproximar de P, as duas retas ficam indistinguíveis e essa reta determinada por P e Q tende exatamente à reta de equação y igual a x. Tá? Então, recuando um pouquinho, eu não consigo mais distinguir essas retas, e eu quero fazer já uma primeira observação, é que eu posso ir, à medida que eu for me aproximando, né, da origem, fica sempre mais difícil de distinguir entre o próprio gráfico da função e a sua reta tangente. Tá? Muito bem. Ok. Então, a gente pode fazer aqui uma observação, é que a reta, eu vou apagar aqui, aqui a reta, vou tirar esse ponto, observe que a reta tangente aqui, ela é tangente, mas ela corta a curva, né? Ela atravessa a curva. A curva, o seno x, ela atravessa a sua própria reta tangente. Então, isso aqui, né, a gente está calculando uma equação de reta tangente, isso não quer dizer que essa reta precisa ficar sempre de um lado só do gráfico da função. Tá? E, bem, eu vou deixar talvez em exercício para vocês fazerem o seguinte problema, é de calcular, tá? De calcular, ou vou pedir para verificar, porque parece meio óbvio, né? Verifique que a equação da reta tangente ao gráfico dessa função, né, que é a função seno x, no ponto, vou pegar um outro ponto R, vou pegar aqui esse ponto aqui, esse ponto aqui é exatamente o ponto π sobre 2, 1, tá? Porque a função seno vale 1 em π sobre 2, e parece claro aqui que a reta tangente deve ser horizontal. Tá? Então, uma horizontal deve ser uma inclinação 0, mas o que eu queria dar no exercício é no ponto R de coordenadas π sobre 2, 1. Então, verifique que essa equação é dada por y igual simplesmente a reta horizontal de altura 1 que passa pelo ponto R. Muito bem.
Então, vou fazer mais um exemplo e depois a gente dá uma definição mais geral. Mas vamos considerar agora a seguinte função, e eu vou, de propósito, eu vou esperar um pouco para montar o gráfico. Vamos pegar a seguinte função e fazer a pergunta, vamos calcular a equação da reta tangente ao gráfico de f no seguinte ponto, é o ponto P, que vai ser, que vai ter coordenadas 2, raiz de 3. Tá? E eu vou fazer isso de olhos fechados, entre aspas. Eu não vou montar o gráfico da função agora, eu vou simplesmente fazer o que eu fiz antes, sem ter um gráfico para montar, mesmo se o gráfico não é difícil de montar. Tá? Então, primeiro eu verifico que P está na curva, no gráfico. Sim, tá? Porque para estar no gráfico eu preciso que a segunda coordenada seja a imagem da primeira pela função f. Tá? Então, de fato, se eu calcular f de 2, tá? Onde 2 é a primeira coordenada do ponto P, é raiz de 1 mais 2, que é 3, raiz de 3. Ok. Então eu posso continuar, faz sentido agora procurar a equação de uma reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Então, aqui eu vou fazer o que eu fiz antes. Eu tenho que me lembrar como que eu fiz para montar. Eu preciso escolher um ponto Q diferente de P, tá? E calcular as diferenças das coordenadas e fazer o quociente. Então, o ponto P ele tá aqui, faz parte dos dados do meu problema, e vou pegar um ponto Q, de novo, que vai ser lambda, f de lambda, tá? E montar a equação dessa reta vai passar primeiro pelo quociente, que vai me dar a inclinação da reta determinada por P e Q, que vai ser f de lambda menos raiz de 3 sobre lambda menos 2, tá? E já que esse raiz de 3, na verdade, é exatamente f de 2, eu vou escrever assim, eu acho que já vai ajudar a fazer uma coisa mais geral depois, sobre lambda menos 2. E o que eu quero é que Q tenda a se aproximar de P, quer dizer que o lambda vai ter que tender a 2. Então, esse limite aqui que eu montei vai me dar a inclinação, vai ser um número, né, que dá a inclinação da reta tangente em P. Tá? Então, eu vou montar esse limite, vamos lá. Então, é o limite, quem é f de lambda, é raiz de 1 mais lambda, menos f de 2, a gente já viu que é raiz de 3, sobre lambda menos 2. Tá? E quando lambda tende a 2, eu vejo que essa raiz aqui vai tender a raiz de 3, então, na verdade, eu já sabia, mas isso aqui é, de novo, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, vou trabalhar um pouquinho, mas eu já sei como resolver isso. Eu tenho um método para calcular, para usar nesse tipo de situações, onde eu tenho uma diferença de raízes e eu quero me livrar das raízes, eu multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, se eu multiplicar e dividir pelo conjugado, não vou entrar em todos os detalhes agora, vocês podem olhar o vídeo anterior. Se eu multiplicar e dividir pelo conjugado, eu vou aparecer o quadrado dessa raiz menos o quadrado dessa raiz, aí vai sobrar 1 mais lambda menos 3 sobre
a soma das raízes. Tá? E 1 menos 3 aqui vai me dar 2. Vai dar menos 2, aí vai sobrar um lambda menos 2 aqui, que eu posso simplificar com o lambda menos 2 que tem no denominador. E vai sobrar um limite que não é mais da forma 0 sobre 0, que vai ser o seguinte: 1 sobre a raiz de 1 mais lambda, mais raiz de 3, quando o lambda tende a 2, que vai tender a 1 sobre 2 vezes a raiz de 3. Que eu posso escrever assim também. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, eu vou obter raiz de 3 sobre 6. Então, raiz de 3 sobre 6 é a inclinação da reta tangente em P, e eu quero a sua ordenada na origem. E isso aqui é só injetar na expressão da reta. Então, a reta tem a seguinte forma: é uma inclinação raiz de 3 sobre 6 vezes x, e tem uma ordenada na origem que eu posso calcular usando o fato que eu quero que essa reta aqui seja tangente, mas ela tem que passar por P, tá? E P é o ponto de coordenadas 2 raiz de 3, então raiz de 3 tem que ser igual a raiz de 3 sobre 6 vezes 2, tá? Estou trocando aqui o y e o x pelos seus valores das coordenadas de P, e assim eu posso isolar o h. Então vai dar, aqui vai sobrar 1/3, então h vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. Tá? Então a equação tangente, né, a equação da tangente em P é igual a y com a inclinação de raiz de 3 sobre 6 mais a ordenada na origem, que é 2 raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Então isso aqui eu fiz meio de olhos fechados. O que foi importante aqui é montar corretamente um limite aqui que me dá a inclinação da reta tangente no ponto P. Tá? Então, o que eu fiz aqui já mostra que eu saberia, na verdade, fazer isso para qualquer função, e eu vou ter que dar algumas definições agora para dizer que, na verdade, o que eu estou fazendo aqui se chama calcular uma derivada. Então, vamos passar para uma situação mais geral. Tá? Então, a gente precisa, para isso, a gente está fazendo o seguinte: a gente está pegando uma função f, e a gente está pegando o gráfico e considerando um ponto do gráfico dessa função. Tá? E esse ponto vai ser o que eu chamava antes de P. Tá? E eu estudei, na verdade, os valores da função perto desse ponto P. Então, a primeira coordenada de P, em geral, vou chamar ela de A. Tá? Então, o que eu preciso é de uma função e de f, uma função de x, e eu preciso que ela seja definida na vizinhança de algum ponto da reta. Então, eu vou escrever assim: definida na vizinhança de um ponto que eu vou chamar de A na reta. Okay? Então, eu tenho aqui a reta, eu tenho um ponto A na reta, e, bom, eu tenho uma função que vive aqui, mas eu vou tentar ser geral e supor que o gráfico é bem definido na vizinhança de A.
ok? Então, o ponto P que eu tinha antes vai ser o ponto P de coordenadas A, F de A. Tá? F de A porque esse ponto vive no gráfico da curva. Então, a altura que eu vejo aqui é sempre F de A. E ao escolher um outro ponto Q, tá? De coordenadas, eu vou continuar usando lambda, eu podia usar x, mas vou usar lambda mesmo assim. Esse ponto lambda tem coordenadas lambda f de lambda, porque ele vive na curva também, no gráfico da função também. E a gente considera a reta definida pelos pontos P e Q. Então, fica difícil desenhar uma reta assim, sem régua. Mas, e a gente considerou esse limite. A inclinação da reta PQ é f de lambda menos f de A sobre lambda menos A. Tá? De novo, isso aqui foi obtido olhando para esse triângulo aqui, tá? E calculando a inclinação, fazendo o quociente entre o lado vertical, que vale exatamente a diferença de alturas entre P e Q, dividido pelo lado horizontal, que é exatamente lambda menos A. E a operação que a gente achou natural para procurar a inclinação da reta tangente foi de tomar lambda tendendo a A nesse quociente. Então, em todos os casos anteriores, eu tinha uma função dada explicitamente, eu tinha um ponto A dado explicitamente, mas o que eu estou fazendo aqui é mostrar que é um processo geral que eu posso fazer para a priori uma função qualquer. Tá? Então, a definição que a gente quer dar aqui é a seguinte: definição, se o seguinte limite existir, e vou colocar entre aspas, e for finito, tá? Então, o número, tá? Ele é um número que é formado a partir de uma função de um ponto A e de um processo de limite, mas isso aqui me retorna um número. Então, se esse número existir e for finito, ele se chama... Bom, primeiro, ele representa a inclinação da reta tangente ao gráfico de f. Repetindo um pouco, né? Ao gráfico de f no ponto P, que era A, f de A. Tá? Então, essa reta é algo desse tipo, né? No meu desenho. Então, vou sublinhar para indicar que essa é a reta tangente. E, na verdade, esse número formado aqui a partir desse quociente desse limite, ele é também chamado de derivada de f no ponto A. Okay? Então, a notação seria natural usar a letra M para denotar isso, porque eu usei M para inclinação, mas em geral ele é escrito assim. É chamado F' de A. Tá? Então, F' de A é um número formado a partir de F de A e de um limite
e ele é definido por esse limite aqui. F de lambda menos F de A sobre lambda menos A. Então aqui no início a gente vai pensar nesse quociente, nesse limite aqui como representando uma inclinação de reta tangente, mas mais para frente a gente vai pensar em f' como uma nova função e nem necessariamente pensar em termos da inclinação da reta tangente. Tá? Então, terminologia. Se f' em A existe, se a derivada de f no ponto A existe, tá? Então, f é dita diferenciável ou derivável no ponto A, ou em A. Tá? Quando é possível fazer esse processo de limite aqui, então a gente diz que a função f é diferenciável em A. Eu vou mostrar daqui a pouco que isso não é sempre possível. Tá? E tem casos onde não dá para calcular a derivada da função num ponto dado. Tá? Então, os exemplos que a gente já tratou, eu só vou repetir aqui. Tá? Primeiro exemplo, se eu pegar a função f de x, que é x2, e se eu pegar o ponto A, que é o ponto menos 1, isso aqui é o que a gente calculou no vídeo anterior. Tá? Isso representava a inclinação da reta tangente no ponto de coordenada de abscissa menos 1. Tá? Então, nesse caso, a gente calculou, eu não vou reescrever, mas a gente mostrou que a derivada da função x2 no ponto menos 1 era igual a menos 2. Tá? Na verdade, vou até reescrever aqui. A gente escreveu f' de menos 1, a gente montou um limite via o ponto móvel, etc, etc, e calculou esse limite aqui. Lambda ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre lambda menos 1. Tá? E a gente achou menos 2, o que eu lembrei no início desse vídeo. Depois, eu considerei a função seno de x no ponto A igual a 0. Tá? E aqui a gente calculou e viu que a inclinação dessa reta tangente aqui, tá, era dada por limite quando lambda tende a 0, f de lambda, que era seno de lambda, menos f de 0, que era seno de 0, sobre lambda menos 0, que é igual a exatamente 1. Então, a derivada do seno no ponto 0 é igual a 1, porque a sua inclinação, a inclinação da sua reta tangente no ponto 0, 0 é igual a 1. E, finalmente, o último exemplo que eu tratei, que é da função raiz de 1 mais x, no ponto A igual a 2. Então, a gente calculou que essa derivada aqui ele é igual a raiz de 3 sobre 6. Tá? Ok. Então, a última coisa que eu vou falar agora é dar exemplos de funções que não são deriváveis, porque esses limites que a gente montou até agora deram certo, mas eu quero mencionar, é importante saber que uma derivada não sempre existe. Tá? Então, vamos lá.
derivada não sempre existe. Tá? Você pode tentar montar um limite, mas ter problemas na hora de calcular esse limite. Então vamos pegar, por exemplo, a seguinte função. Vamos pegar f de x, que é x elevado a 1/3. E eu vou considerar o ponto a igual a 0, que corresponde à origem. Tá? E eu podia fazer a pergunta, se eu tivesse o gráfico dessa função, qual seria a equação da reta tangente na origem? Tá? Então, para isso, eu preciso calcular, montar um limite que define a derivada da função f no ponto 0 da seguinte maneira. Tá? Então, uso a definição, eu preciso calcular o limite quando lambda tende a 0, de f de lambda menos f de 0 sobre lambda menos 0. Certo? Só que, o que acontece? Vamos escrever um pouco. F de 0 é 0, tá? Porque 0 elevado a 1/3 é 0. Então, vamos calcular, lambda tendendo a 0. Lambda elevado a 1/3 menos 0 sobre lambda. Aí eu posso fazer uma simplificação aqui. E sobra 1 sobre lambda elevado a 2/3. O que acontece quando lambda tende a 0? Isso aqui é mais infinito. Tá? Então, na verdade, aqui, na hora de montar o que define a derivada da minha função, o que me dá, em princípio, a inclinação da reta tangente ao gráfico do ponto 0, na origem, no caso, eu obtenho um infinito. Tá? Mas a gente falou que para a derivada existir, né, a definição de derivada requer que esse limite aqui seja finito. Tá? Então, na verdade, eu vou ter que, infelizmente, tem que desistir e falar que a função x elevado a 1/3, tá? Ela não é derivável, diferenciável no ponto a igual a 0. Tá? E, na verdade, basta fazer um pequeno esboço para entender por quê. Tá? É o seguinte, a função x elevado a 1/3 tá? É o inverso da função x elevado a 3. Tá? Então, se escrever assim, x elevado a 1/3 é o inverso da função g, que é x elevado a 3. Tá? Porque a composta dessas duas funções dá x. Então, como que é o gráfico da função x3? A gente já viu ele várias vezes. Ele fica assim. Tá? E o gráfico da função x, da sua função inversa, que pode ser obtido fazendo uma reflexão pela diagonal, vai dar algo assim. Tá? Então a gente vê que tem um problema na origem. E vamos tentar usar o computador. Vamos colocar aqui a função x elevado a 1/3 e observar o que acontece. Tá? Aqui eu tenho de novo meu ponto móvel Q. E o que acontece se eu tentar calcular a derivada dessa função aqui? Na origem, tá? Vai envolver o quociente
da altura do ponto Q sobre o lado horizontal desse triângulo, e eu vejo aqui que esse quociente, infelizmente, ele é da forma 0 sobre 0. Ele é da forma 0 sobre 0, só que o lado horizontal do triângulo aqui tende a zero mais rápido, muito mais rápido do que o lado vertical. O que me dá, no limite, uma inclinação infinita. Tá? E por isso a gente vê que a reta PQ aqui, quando Q se aproxima de P, ela tem uma inclinação que tende a mais infinito. Então aqui eu vou ter que, infelizmente, desistir de calcular a equação da reta tangente via a derivada, tá? Mas mesmo assim, quem é a reta tangente ao gráfico da função é simplesmente a reta vertical que passa pela origem. Tá? Então, mesmo assim, a reta tangente na origem em 0, 0 é simplesmente uma reta vertical, e uma reta vertical que passa pela origem se escreve dessa maneira. X igual a 0. Tá? Então eu coloco um retângulo aqui para indicar que isso aqui é a equação de uma reta, tá? Que passa por 0, que é vertical. Muito bem. Então, segundo exemplo que eu queria dar, tá? Isso aqui é um exemplo da função x elevado a 1/3, um exemplo de uma função que é não derivável. Então eu peguei aqui a função na origem, mas é claro que se eu quisesse agora pegar um outro ponto P e calcular a reta tangente, para qualquer outro ponto P que não seja a origem, a reta tangente existe, ela tem uma inclinação que é finita, e essa inclinação pode ser calculada via um processo de limite, que eu não vou fazer aqui. O quarto exemplo que eu quero dar, ou não, quinto exemplo, vai ser um outro caso em que a inclinação da reta tangente dá problema. Vai ser com a função, podia pegar várias coisas, mas vou pegar a função módulo em A igual a 0. Tá? Então a função módulo é fácil de esboçar, então vai ser útil passar pelo esboço e entender diretamente qual que é o problema. Tá? A função módulo de x, ela é igual a x quando x é positivo, então uma reta de equação y igual a x quando o x é positivo, e é menos x quando o x é negativo. Okay. Então isso aqui é o gráfico da função f. Tá? Então é claro que se eu pegar um ponto P, vou pegar um ponto P aqui. Se eu pegar um ponto P que tem uma primeira coordenada A e uma segunda que é f de A, que é o módulo de A, tá? Se esse ponto P é positivo, tá? Nos positivos, então eu pego A positivo, vamos escrever. Se A for positivo e que eu tentar calcular a derivada da função f no ponto A, o que eu vou obter? Já que na vizinhança de P o gráfico da função f é uma reta de inclinação 1, é claro que a derivada aqui, que me dá a equação da inclinação da reta tangente, vai ter que ser igual a 1, mas vamos verificar. Eu faço o limite quando lambda tende a A, de f de A, que é módulo de lambda, menos f de lambda, que é módulo de lambda, menos f de A, que é o módulo de A, sobre lambda menos A. Ok? Mas já que A é positivo, módulo de A vai coincidir com A, e já que lambda está tendendo a A, lambda vai ser positivo quando ficar suficientemente próximo de A. Logo, eu posso trocar módulo de lambda por lambda e A, módulo de A por A.
E isso aqui é sempre igual a 1. Tá? Porque eu posso fazer essa simplificação aqui. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é só dizer que nos positivos aqui, a função f, na verdade, ela coincide com a sua reta tangente. Apesar do meu desenho não parecer uma reta aqui, parece completamente natural. Então, do mesmo jeito, se eu for nos negativos, tá? Se eu pegar um A agora negativo e pegar o meu ponto P aqui, então, nesse caso, a derivada eu não vou fazer aqui, mas vocês podem calcular, e vocês vão achar menos 1. Tá? Porque aqui também o gráfico da função coincide, na verdade, com a sua reta tangente. Então, vamos ver aqui o que acontece em 0. Então, para calcular a derivada da função em 0, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria montar o seguinte limite. Limite, quando lambda tende a 0, de f de lambda, que é módulo de lambda, menos f de 0, que é módulo de 0, sobre lambda menos 0. Tá? Que é igual ao limite quando lambda tende a 0, módulo de lambda sobre lambda. Tá? Então, a gente já viu um limite desse tipo em alguns vídeos anteriores, e a gente sabe que aqui tem um problema. É que quando lambda se aproxima de 0, dependendo de lambda se aproximar de 0 pela direita ou pela esquerda, os limites laterais são diferentes. Então, vamos tomar esse cuidado, vamos aproximar esse 0 para começar pela direita. Então, pela direita, eu vou ter módulo de lambda aqui, que vai coincidir com o lambda, porque o lambda é positivo nesse limite aqui, vai dar lambda sobre lambda, que vai dar mais 1. Tá? Então, se eu colocar um limite lateral à direita aqui, eu observo mais 1, que é normal. Tá? Porque se o P estiver aqui em 0 e que eu pegar um ponto Q tendendo a 0 aqui, o que eu vou observar é a inclinação desses segmentos aqui, que é sempre igual a 1. Tá? Então, por outro lado, se eu me aproximar agora de 0 pela esquerda, tá? Então, agora o módulo de lambda vai ser igual a menos lambda, vai me dar menos lambda sobre lambda, vai me dar menos 1. Tá? Então, já que os limites laterais aqui desse quociente não existem, mas são diferentes, eu tenho que concluir que a derivada que eu queria, que é definida em princípio pelo limite bilateral, não existe. Tá? Então, a função módulo de x ela não é diferenciável em 0. E por quê? A gente entende aqui o significado dessa derivada aqui deve ser de dar uma inclinação de reta tangente, mas já que a função módulo de x tem esse bico na origem, fica difícil associar uma reta tangente. Dá a impressão que teria vários jeitos de definir a equação a reta tangente na origem, porque não tem uma noção natural de tangência quando a função tem um bico desse tipo. Tá? Então, isso aqui é uma outra fonte da não existência da derivada, é quando a função não possui uma reta tangente naturalmente associada. Então, tá. Então, isso fecha essa introdução sobre a derivada, que é ligada à reta tangente, e depois a gente vai começar a estudar derivada mais como uma operação sobre funções.